Vamos falar de saúde agora. A doença de Parkinson afeta 200 mil pessoas no Brasil. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que essa pode se tornar a segunda principal causa de morte global até 2040, superando o câncer. Assunto para a gente entender agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio eu recebo o neurologista Alex Meira para conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, doutor Alex, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos de casa. Vamos falar hoje sobre doença de Parkinson. Pois é, e se você tem dúvidas sobre esse assunto, já vai mandando aqui no zap do Mulher Demais, é o 991050400. Aproveita que tem especialista aqui na nossa casa, vai trazendo, quem sabe, algum relato que você quer saber sobre a doença de Parkinson. E já começando então com o conceito, né, doutor? Explica pra gente o que é o Parkinson, que doença é essa? Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, né, perdendo apenas para o Alzheimer em questão de frequência. Ela é uma doença que cursa com sintomas principalmente motores. Então, o paciente ele apresenta o clássico tremor de repouso, mas o principal alteração do movimento é a lentidão dos movimentos, né, e associado ou ao tremor de repouso ou à rigidez, uma dificuldade em realizar a movimentação. Os movimentos ficam duros. Mas fora os movimentos, as alterações motoras, existem várias outras alterações também que são consideradas não motoras, vários outros sintomas. A gente trouxe até uma tela aqui com esses principais sintomas, então, da doença de Parkinson. Vamos soltar aqui para o pessoal ir de casa acompanhando conosco, tá? Tremores, né, doutor? Você citou aí como um dos principais sintomas. São os mais claros, talvez, né? Porque é uma alteração realmente bem visível, né? Geralmente o que o paciente mais se incomoda é com o tremor. Isso acaba até, às vezes, deixando ele de sair de casa, incomodando. Mas a principal sintomatologia é a lentidão nos movimentos. É esse que dá a característica principal. Existem alguns pacientes, inclusive, que não apresentam tremor de repouso, apresentam a dificuldade no movimento e a rigidez muscular. Isso vai levar a dificuldade para o equilíbrio, dificuldade também para a deglutição, para a fala e vários outros sintomas que vão aparecendo ao longo da doença. A gente está vendo ali na tela ainda, né, a rigidez muscular, tem a dificuldade de caminhar, de se equilibrar também, alterações na fala e na escrita, uma postura inclinada para frente, dificuldade de engolir, então são vários sintomas. Como o doutor Alex explicou para a gente, é uma doença neurodegenerativa, então esses sintomas são passo a passo, à medida que a doença vai se agravando, é isso, doutor? Isso, é uma doença progressiva, né? Em fases avançadas, isso pode demorar 15, 20 anos, o paciente pode desenvolver um quadro demencial, pode se tornar uma pessoa que é dependente de ficar em uma cama e é geralmente nessa fase que vão surgir as complicações. Vai ter alucinações, pode ter, né, alucinações, vai sofrer com uma broncoaspiração, que geralmente é a causa final que leva a um desfecho de óbito nesses pacientes. Entendi. A gente estava comentando aqui nos bastidores uma infeliz coincidência, né? Com o caso do Antônio Barros, que a gente abriu o programa falando sobre a despedida dele. Ele vinha convivendo com a doença há 5 anos, doutor. Inclusive, é uma fala da própria esposa, a Cecel. Ele pediu para que isso não fosse exposto para a imprensa. Em algum momento, ele precisou parar de tocar instrumentos. Então, realmente, assim, é uma progressão, né? A gente está falando sobre esse assunto aqui porque na próxima sexta-feira, dia 11, é o dia da doença de Parkinson, né? E a gente traz essa infeliz coincidência com o caso do Antônio Barros. Ele já tinha 95 anos de idade. Isso pode ser um fator de risco para a doença, doutor? A idade com certeza é um fator de risco para a doença, né? É uma doença que comumente ocorre após os 60 anos de idade, que é a grande maioria dos casos, mas ela também pode acontecer de forma precoce. O paciente pode ocorrer de forma antes dos 60 anos e até mesmo de forma juvenil, por volta dos 20 anos de idade, pode desenvolver uma doença de Parkinson. Outros fatores de risco que podem estar relacionados não são tão comuns, mas o tremor essencial, que é a principal doença dos distúrbios do movimento, ele também é fator de risco para a doença de Parkinson, aumenta um pouco o risco da pessoa desenvolver a doença de Parkinson. E as causas genéticas, elas já são mais raras, pouco comuns como etiologia da doença de Parkinson, são mais comuns nesses casos mais precoces. Entendi. Agora, como é que a doença se manifesta, já que esse sinal visível
é justamente o alerta, né, para a doença de Parkinson. O que é que acontece com o organismo, com o cérebro, doutor, para que ela de fato se desenvolva? Existe uma região específica do cérebro que produz um neurotransmissor e essa é o principal local onde ocorre neurodegeneração que vão causar os sintomas da doença de Parkinson. Mas existem outras áreas no sistema nervoso que também estão sofrendo, que são responsáveis pelos outros sintomas. Sim. Quando a doença se instala, quando os sintomas são detectados e o diagnóstico é feito, isso daí já está ocorrendo no cérebro do paciente há cerca de 20 anos. Nossa. Então, nós estamos bastante atrasados quando damos o diagnóstico ao paciente, quando podemos dar o diagnóstico ao paciente, em todo o processo que já está ocorrendo no cérebro dele. Alguns sintomas ocorrem antes do diagnóstico, Certo. que é a chamada fase prodrômica. Então, por exemplo, constipação, ansiedade, algumas alterações do sono, isso dali já ocorrem como sintomas da doença. Nós não podemos dar o diagnóstico ainda só a partir do momento em que o paciente desenvolve os sintomas motores de lentidão, rigidez e tremor de repouso. Que interessante, né? E esse diagnóstico, quanto mais precoce, também traz mais qualidade de vida com um tratamento adequado para esse paciente? Sim, não existe nenhum tratamento atualmente que seja modificador da progressão da doença, Sim. mas quanto antes a gente descobrir isso no paciente e der orientações sobre o modo de prevenção, que não é através de medicamentos, é alimentação saudável, atividade física, reabilitação, a gente pode ter uma progressão mais lenta. E quanto mais tardio, menos coisa teremos para fazer, obviamente. O doutor Alex falou aqui para a gente, né, sobre a idade como fator de risco. A gente também separou uma telinha com outros principais fatores de risco para a doença de Parkinson. Vamos acompanhar aqui, ó, a idade avançada ali no topo, o sexo masculino, então é uma doença que acomete mais os homens, doutor? Sim, acomete mais os homens do que as mulheres, mas ambos os sexos podem sofrer com a doença, né? Tem ali a questão do histórico familiar também, não é tão prevalente, mas pode acontecer, então, Sim, né? sim. É. A exposição à poluição do ar, pesticidas e solventes. Então, algumas profissões também podem estar mais suscetíveis nessa situação? Pessoas que trabalham com pesticidas, principalmente aqueles que usam em grande escala e que não utilizam equipamentos de proteção individual, são os principais que têm este risco de desenvolver a doença, bem marcado em pessoas que trabalham na área rural e que utilizam de pesticidas. Muito bem, a gente já está recebendo aqui alguns questionamentos através do WhatsApp do Mulher Demais. Já vamos soltar em tela que vocês têm prioridade aqui. Manda sua dúvida para a gente no 991050400. A Risonete ali, doutor, deu bom dia para a gente. Bom dia para você também, Risonete. Pergunta sobre a questão genética, né? A doença de Parkinson é hereditária? Então, por exemplo, um pai que teve a doença de Parkinson, o filho precisa ter uma maior atenção. Como é que fica essa situação também, doutor? Bom dia, Risonete. A doença de Parkinson, ela, na maioria das vezes, ela não vai ser hereditária. Certo. A gente vai chamar ela de esporádica. Ela ocorre ao acaso em uma pessoa. Mas sempre que houver um caso familiar, é interessante sim que os filhos, os netos, eles tenham uma maior atenção em relação a isso. É a mesma coisa para a doença de Alzheimer, que é a principal doença neurodegenerativa. A grande maioria das vezes ela é esporádica, mas precisa ficar atento sim, porque existem riscos de desenvolvimento da doença maior do que o da população que não tem nenhum familiar. E aí, nesse caso, é preciso fazer um rastreio mais cedo, algum tipo de prevenção, algum cuidado específico para evitar que a doença apareça ou não? Em relação a rastreio, não tem essa recomendação de se rastrear de forma mais precoce, tanto para o Alzheimer quanto para a doença de Parkinson, Certo. mas de prevenção sim, todos nós devemos prevenir, tanto doenças neurodegenerativas como AVC, de toda forma, né? E a prevenção é alimentação saudável, atividade física ao longo de toda a vida e, se adoecer, continuar fazendo atividade física, tratamento das doenças de comorbidades, né? Evitar beber e evitar fumar. E manter a mente sempre ativa, sempre aprendendo coisas novas. Muito bem, ainda hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico, então os exames necessários, né, para identificar ou não a doença de Parkinson. Tem a questão dos estágios diferentes também, né, doutor? Prevenção, tratamento, tudo isso no próximo bloco. Tudo certo? Tudo certo. Beleza, então.